O título da nossa mensagem nesta noite: o caminho da conversão, baseada no livro de Isaías, capítulo 55, do versículo 6 ao 13, como está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos. Do que os vossos caminhos, e os vossos pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. O caminho da conversão. Existe até parece que existe uma filosofia de vida hoje que diz: não me arrependo de nada. E as pessoas até falam com orgulho: eu não me arrependo de nada, não me arrependo do que fiz, não me arrependo do que vivi, só preciso mudar de vida, só preciso não fazer os erros do ontem, praticar aquilo que me fez sofrer ontem, mas eu não me arrependo. Foi experiência de vida. E nessa filosofia, o erro é aprendizagem. Por isso, não existe arrependimento. Não, eu não me arrependo. Outro dia eu vi uma entrevista, com uma atriz famosa, e ela falava justamente isso: não me arrependo, porque foi indagada: quanta tal coisa que aconteceu, você se arrepende? Não, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida, foi experiência, não tornaria a fazer, mas não me arrependo. Mas o caminho da conversão passa justamente por uma filosofia assim? Qual o caminho da conversão? Que filosofia de vida se instaura no coração, na mente de quem é convertido ao Senhor? Primeiro, o caminho da conversão é o caminho da busca e invocação a Deus.
Conversão verdadeira não é conversão ateia, que as pessoas encontram a mudança de vida por si só, justamente sem negar o passado, sem negar o mal, sem negar a maldade, somente dizendo: não, eu zerei a minha vida, a partir de agora sou outra pessoa. Não. A conversão bíblica verdadeira, impactadora, é aquela cujo caminho é o caminho da busca ao Senhor. Versículo 6: buscai ao Senhor. Toda conversão verdadeira que finalmente instala a nova criatura e a nova criaturalidade nessa existência é justamente da busca ao Senhor. Não é busca por felicidade, não é busca porque na verdade não deu certo o antigo caminho, agora eu vou tentar outro. Não, é busca ao Senhor. Buscai ao Senhor. É o caminho da busca ao Senhor e da invocação a Deus. No caminho da conversão, a pessoa aprende a orar, e a orar ao Deus vivo. Busca e oração. Aquela busca que Jesus fala que encontrando o tesouro, vende tudo, deixa tudo para ter. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Toda conversão, toda transformação de vida, toda mudança radical, de forma a instalar na vida a nova criatura em Cristo Jesus, é resultado de busca e oração. É Deus o foco, é Deus a procura, porque somente Ele dá razão de vida, de existência, só Ele é a razão de todo o encontro e de toda a procura. A pessoa procura riqueza e riqueza e riqueza e nada acontece. A riqueza morre com toda a intenção. Segundo, o caminho da conversão é o caminho da mudança de vida no Deus disponível ao arrependimento. É o caminho da mudança de vida no Deus disponível ao arrependimento. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O caminho da conversão é mudança de vida no Deus disponível ao arrependimento. Toda a ira de Deus encontra seu limite e fim no arrependimento. Ninguém pode dizer: me arrependi e não fui aceito. Busquei perdão e não encontrei em Deus, porque Deus é Deus disponível ao arrependido. Onde mora toda a graça de Deus? No espaço onde o arrependimento ecoa. Por isso, nunca, jamais coloque em dúvida que Deus está disponível. Jamais.
Busque Ele enquanto Ele está pronto, e Ele está pronto. Você pode achá-lo, você pode invocá-lo, porque Ele está perto. A alternativa é: deixe seus maus pensamentos, deixe a sua condição de maldade, converta-se ao Deus disponível para perdoar pecados. Se existe uma habilidade natural de Deus, é perdoar pecados. Se existe uma disposição natural de Deus, é perdoar pecador. Se existe algo que atrai Deus prontamente, é o grito de um coração arrependido. Deus poderia estar nos limites do universo, mas ouvirá ao menor grito de arrependimento. Mas Ele pode estar a centímetro de distância, não ouvirá o barulho da arrogância. Por isso, creia, viva e busque o Deus do arrependido, do Deus do arrependimento nosso. E nunca coloque em questão, nunca coloque em dúvida: será que Ele ouve? Ele é rico em perdoar. Se alguém nos perguntar qual é a riqueza de Deus, Ele é rico em perdoar. O que Deus tem de mais abundante? Perdão. Para mim e para você. Então, faça ecoar arrependimento constante. Longe de nós a filosofia do não me arrependo. Porque nessa filosofia não existe Deus. Porque Deus não ouve a pecador. Nessa filosofia, mas todo aquele que o busca em espírito e em verdade encontrará o Deus que procura tais pessoas. Que o busca em espírito e em verdade, deixando seus pensamentos maus ao Deus vivo. Terceiro, o caminho da conversão é o caminho conforme a lógica de Deus. Qual a lógica de Deus? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Lógica de Deus. Você acha que algo é bom para você, mas o pensamento de Deus é outro. Você pergunta por quê? E Deus pergunta: e por que não? Às vezes você está seguindo a sua lógica, mas qual a lógica de Deus? Qual o caminho de Deus para a sua vida? O que Deus pensa realmente? O que Ele tem preparado? Você pode dizer paz, e Deus pode dizer: não, é guerra. Ou o contrário. A lógica da conversão não é a nossa, porque a nossa segue o ego. E Deus segue a bondade da graça dele. Não compreendeu nada? É porque seus pensamentos não estão conectados ao pensamento do Senhor. O caminho da conversão é o caminho
conforme a lógica de Deus. E quando Ele nos atrai para a conversão, para a mudança de vida, às vezes nos sentimos até perdidos, porque estamos num caminho que não conhecemos. Estamos com pensamentos que não são nossos. O pensamento antigo é mal por mal. Se alguém me olha atravessado, eu olho atravessado. Se alguém me xinga, eu xingo também. Eu já chego matando. Eu já chego Aí vem os pensamentos de Deus, vem o caminho do Senhor e muda tudo. Porque a lógica é outra. É Elias na caverna dizendo: Deus, me despede, ou seja, estou pronto para morrer, não tenho mais nada. E Deus chega e diz: não, ainda não, você ainda vai ungir um rei, você ainda tem muito o que decidir. Minha lógica não é a tua lógica. Quarto, o caminho da conversão é o caminho segundo o ritmo da palavra, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a designei. Isso é ritmo, palavra de Deus. A conversão segue esse ritmo. Na conversão, nós não nos tornamos infrutíferos. A chuva cai, germina a semente no solo, cresce uma árvore, nasce frutos. Da mesma forma, a palavra na minha vida, na sua vida, terá ritmo, terá fruto, terá graça, terá bondade de Deus, terá bênção. A palavra coloca-nos nesse caminho de conversão com um ritmo especial. Uma vez Deus na nossa vida faz diferença, assim como faz diferença a chuva na terra seca. E mais, a obra de Deus na nossa vida é eficaz. A palavra não volta vazia. Chegou na nossa vida, tem um propósito de Deus para nós. Está se desenvolvendo, algo está acontecendo, e vai acontecer mais e mais. A boa semente germinará em nós, crescerá essa planta maravilhosa. E como Jesus falou em determinada parábola, que ele diz que o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda, a menor semente que existe, uma das menores, mais uma vez plantada, germinada, cresce e se torna árvore de grande porte, de tal forma que as aves vêm e se aninham nela. É a sua vida. Quando encontra a palavra de Deus, serve de abrigo. Antes você era levado, agora consegue levar. Antes você precisava de apoio, agora pode apoiar. Tem a palavra de Deus. Se tornou através dessa palavra
suporte de graça e de vida. É um milagre. Milagre daquela palavra que não volta vazia e que agora cumpriu o propósito: tornar você uma nova criatura, tornar você frutífero, frutífera, e dar ritmo a tudo que você é, tem e faz. O caminho da conversão é o caminho da superação. Como diz o versículo 12: saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os mudos e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Percebeu? Tudo mudou. Se antes saía com tristeza, agora sai com alegria. Se antes saía em guerra, agora sai em paz. Cântico e palmas fazem parte agora da realidade. Existe uma superação na vida convertida ao Senhor. É próprio da conversão instalar alegria e paz, instalar estado de contentamento, de força no coração, de tal forma que a rotina, o trabalho, o dia a dia não pode anular a obra de Deus na nossa vida, porque alegria e paz rendem em nós um estado de cântico e de aplauso na alma. Por quê? O caminho da conversão é o caminho da superação. E por último, é o caminho da transformação radical. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Mudança radical. Você tem de um lado o espinheiro, do outro lado agora você tem uma árvore que tem fruto, tem serviço, porque houve uma transformação radical. Algo que antes não tinha utilidade, agora tem utilidade. No lugar da sarça, aquele arbusto do deserto, seco, mas agora não, agora é árvore frutífera, árvore que dá suporte, árvore pronta para ser uma graça, uma bênção. Mudança radical. Quantos de nós somos espinheiros? É impossível, éramos espinheiros, impossível aproximação, impossível encontrar alguma coisa, talvez igual aquela árvore que Jesus encontrou e procurou fruto e não tinha nenhum, e ele ordenou que ela se secasse, e secou. Caminho da conversão é caminho da transformação radical. No lugar será colocado outra coisa, outra pessoa, outra vida, outra expressão, outros sentimentos, outra esperança, outro significado. Conversão, transformação radical. Já ouvi muitas pessoas testemunhando
Se fosse antes de ser crente, a coisa não teria dado certo. Exatamente, é verdade. Agora não é mais espinheiro, porque se fosse, realmente, olhe, se eu não fosse crente, exatamente, você seria espinheiro e não daria certo. Mas agora, no lugar, tem outra coisa. Tem uma pessoa que serve a Deus de dia e de noite, cujo coração transformado segue o pensamento e o caminho do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque é como árvore plantada junto a ribeiro, e no devido tempo dá seu fruto. Quando é chamado, está lá, frutificando ao Senhor. Quando Jesus procura fruto, encontra fruto. E em vez dele ordenar sua morte, ele ordena sobre nós a sua bênção e sua vida para sempre. Siga todos os dias no caminho da conversão. Não abandone jamais. Se possível, leia novamente esse texto. Leia constantemente esse texto. Lembre-se, conversão é busca e invocação ao Senhor. É crer que Ele é disponível ao arrependido. É mudar de lógica. É seguir o ritmo da palavra. É viver a superação no dia a dia. É transformação radical. No lugar do que havia antes, existe outra pessoa, outra vida, outra lógica, outro coração e sentimento, outros pensamentos, filosofia, vida, atitude. E isto será a glória para o Senhor, memorial eterno que jamais será extinto. Você, nós somos pessoas convertidas ao Senhor. Amém, não é? Vamos orar. Deus, seja este o caminho que todo dia o nosso pé transforma em caminhada. O caminho da conversão. Buscarei o Senhor, porque acharei. Invocarei o nome dEle, porque Ele está perto. Deixarei o que deve ser deixado, porque Deus é rico em perdão. Porque quero os pensamentos do Senhor nos meus pensamentos, o caminho do Senhor nos meus caminhos. Porque se a chuva desce sobre a terra e faz com que o ciclo de nascer, crescer e dar fruto aconteça, também queremos, Deus, que Tua graça venha sobre nossas vidas, para que haja transformação radical em nós, para a Tua glória e para o Teu louvor, na pessoa de Jesus. Amém.